Irmãos, nós que ficamos, eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo a Bíblia no Evangelho. Obrigado, Paulo. No Evangelho, de acordo com aquilo que escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 25. Hoje estamos entrando para a nossa penúltima mensagem na nossa série Fé Ultra Processada. Mateus capítulo de número 25, você pode acompanhar as divisões desse sermão no verso do seu boletim informativo. Nesta noite estaremos estudando do verso 14 até o versículo de número 30. Será essa a nossa porção de hoje. Antes de irmos ao texto, eu queria orar mais uma vez, queria que você orasse comigo nesse instante. Oremos, Senhor Deus, neste momento que vamos nos aproximar, Senhor, da Tua Palavra. Nós queremos Te agradecer, Deus, por este privilégio. Queremos Te agradecer por termos a chance de cultuar ao Senhor com liberdade, Senhor. Erguer as nossas vozes conforme fizemos e agora abrir a Tua Palavra em alto e bom som, proclamar a Tua Palavra e sermos alcançados por aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Nós pedimos que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor nos encontre aonde estamos e nos transforme, Pai, para que possamos viver para a Tua glória. Nosso coração hoje celebra pelas tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa igreja. Muito obrigado pela boa notícia, Senhor, que veio do Caio e da Emily, que agora estão em sua própria casa, Senhor, cultuando ao Senhor, na companhia da sua filhinha Helena. Muito obrigado, Deus, pelas orações que o Senhor respondeu depois de tanto tempo de espera e de expectativa dos nossos irmãos. Muito obrigado, Deus, por mais uma criança que o Senhor está nos fazendo esperar na nossa igreja. Nossa irmã Rita, Senhor, está grávida e partilhou conosco essa boa notícia. Nosso coração celebra ao Senhor, Deus, por isso. Muito obrigado, Deus, por mais um casamento que o Senhor nos permite ver nascer no nosso meio, pela vida do Lincoln, Senhor, da Ariane, que firmaram diante do Senhor, Deus, um compromisso ao longo dessa semana e hoje estão juntos, Pai, como esposa e marido e como mulher. Nós nos alegramos pelas Tuas tantas dádivas, pelos Teus tantos presentes que o Senhor tem derramado em nossa direção. E nesse instante te pedimos por um presente especial. Encontra-nos, ó Deus, e transforme as nossas vidas para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você já entrou em um drive-thru? Drive-thru é aquele canal que não se acha apenas agora em restaurantes, até uma farmácia na nossa cidade que já possui esse tipo de serviço, onde entramos a fim de rapidamente sermos atendidos, pegar aquilo que desejamos e de bate pronto voltarmos para as nossas casas ou para o nosso compromisso mais urgente. Infelizmente é como muitas vezes a nossa experiência cristã, a nossa vida como cristãos tem se assemelhado. Responda a pergunta: foi assim que você participou do culto no último domingo? Diga, aonde cada uma dessas decisões lhe deu a oportunidade de se entregar em favor do bem alheio, ou de voltar a si mesmo, a fim de entregar-se aos seus próprios interesses e cuidar de si mesmo, fazendo aquilo que lhe parece melhor. Você estabeleceu estratégias de forma consciente a fim de abençoar as pessoas através das suas decisões? Ou simplesmente agiu como um simples consumidor de drive-thru? A fim de justamente nos resgatar dessa mentalidade ultraprocessada, que nos leva a viver uma fé muito mais parecida com o drive-thru. E nos direcionar agora a uma fé que nos dirige às mesas do serviço. Que Jesus nos entregou a parábola que temos diante de nós. Essa parábola é uma das mais desafiadoras parábolas de Cristo. Mas não pela dificuldade do seu ensino. Conforme haveremos de ver, ela é muito simples. O ensino é claro, transparente, mas justamente pelo teor desafiador que abraçá-la haverá de significar para mim e para a sua vida. O que essa parábola nos ensina?
como esta parábola nos ajuda a fugir de uma fé ultraprocessada, de uma fé que parece-se com um drive-thru e nos dirige, sim, a um discipulado verdadeiro à mesa do serviço. Eu peço que você acompanhe comigo atentamente a leitura do texto. Mateus capítulo 25, verso 14, nos diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. E, aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Conforme disse a vocês, esse texto é um dos textos mais desafiadores dentre todas as parábolas de Jesus. Não por ser difícil de compreender, mas justamente por ser difícil de viver à luz daquilo que temos diante de nós. O Senhor está nos ensinar através de uma série de parábolas que se acham espalhadas ao longo de todo o Evangelho de Mateus. O que significa viver à luz da realidade do reino de Deus que se acha entre nós. Como cristãos que vivem à luz da perspectiva de um Senhor, de um rei que já veio, que partiu e que em breve haverá de voltar, devem viver. Como devemos reger as nossas vidas, fazer as nossas escolhas e regular os nossos caminhos à luz da verdade de que o rei que veio e inaugurou o seu reino está com Deus Pai nesse instante e em breve voltará. De forma prática, como devemos então viver. À luz desse texto, podemos perceber pelo menos 5 princípios que saltam desta passagem. Eu gostaria de percebê-los com vocês nessa noite. Em primeiro lugar, a partir do verso 14, podemos aprender nesta parábola que Deus é dono de absolutamente tudo o que temos e o que somos. Perceba comigo o versículo 14 uma outra vez. O texto nos diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Essa história começa com o dono de uma propriedade, um senhor de muitas riquezas, que partindo da sua terra, ausentando-se do seu país, convocou os seus servos e deu a eles os seus bens. Há 2 verdades que nos saltam os olhos nesse texto e que nos afirmam a verdade de que Deus, de fato, é dono de tudo. Em primeiro lugar, perceba de quem são os servos. O texto nos diz, na parte A do versículo 14, que do Senhor é os servos. Quando falamos em servos, talvez pensemos em funcionários, contratados, sobre o regime de CLT ou coisa do tipo.
Mas não há verdade mais distante do texto do que essa. Estamos diante de escravos. Essa é a ideia que o autor sagrado nos apresenta nesta parábola. E como escravos, a identidade daqueles homens estava diretamente ligada à identidade ou aos bens, às propriedades daquele senhor. Eles não tinham vontade própria, eles não eram livres para tomar qualquer tipo de escolha que assim pensassem ou por bem desejassem. Eles eram inteiramente de seu senhor. Em segundo lugar, perceba de quem são os bens que os servos recebem. O texto nos diz que o Senhor, saindo daquele país, confiou os seus servos, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Sejam servos ou sejam os tesouros dos servos, tudo era daquele Senhor. Irmãos, nasce deste texto tão simples um dos princípios mais importantes que a Bíblia nos apresenta de Gênesis a Apocalipse. O princípio da mordomia cristã. O princípio que nos ensina de que nada que temos, tão pouco que somos, é de nós mesmos. Não somos senhores daquilo que temos, nem sequer senhores de nós mesmos. Tudo que temos e aquilo que somos, a nossa identidade, pertence a outro, a saber, ao próprio Deus. Vocês conseguem perceber o quão impactante esta verdade pode ser na minha e na sua vida? Se entendermos profundamente que não somos de nós mesmos, que o que temos não é de nós mesmos, mas pertence a Deus. A forma como olhamos para as coisas mais simples, até a forma como olhamos para as coisas mais complexas da vida, mudaria radicalmente. A sua saúde não é sua. A sua respiração não é sua. O seu vigor físico não lhe pertence. O tempo não é um bem conquistado por mérito. A sua família não é algo que você possui ou que você adquiriu pelo seu esforço, pela sua escolha. Os seus filhos não são seus, em última instância, são herança do Senhor. Amizades, sensibilidade, recursos, inteligência. Pois bem, irmãos, tudo o que possuímos, a vida, tudo, absolutamente tudo, pertence ao Senhor. E se tudo que temos e tudo que somos pertence a Ele, a grande pergunta que precisamos nos fazer é: temos escolhido viver à luz desta realidade? As escolhas que fazemos ao longo da vida ilustram o fato de que não somos donos do que temos, somos simples mordomos, e de que a nossa vida não deve ser vivida como se fosse de nós mesmos. Em segundo lugar, o que podemos aprender nesse texto? Perceba comigo parte B do versículo 14 ainda. O texto nos ensina que Deus dá talentos a todos. Esse senhor, proprietário, homem rico, poderoso, latifundiário talvez, ao sair do seu país, chamou os seus servos e fez o que com eles? Deu-lhes bens. A todos os servos. Não há alguns servos. Nos versos que se seguem, o texto nos diz que a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. Ele tinha 3 servos, mas os 3 servos receberam talentos. Não há alguém que sirva a Deus que possa alegar que nada recebeu das mãos do Senhor. O Senhor é um bom pagador. O Senhor é um bom Senhor. É generoso, é gracioso em nos presentear com muitas dádivas ao longo da vida, e é o que esse texto nos ilustra. É o que o Senhor faz conosco, queridos, quando nos dá aquilo que podemos chamar de dons gerais, ou dons da graça comum, por assim dizer. Deus faz isso à medida que dá a você inteligência. Ele faz isso com justos e injustos, crentes e descrentes, pessoas que abraçam a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas e pessoas que o rejeitam. Deus dá a todos nós chuva, sol, inteligência, criatividade, sensibilidade, a capacidade de nos alegrarmos com as boas coisas da vida, a capacidade de rirmos com as boas piadas, a capacidade de nos maravilharmos com o pôr do sol. Tudo isso é um dom da graça comum, é um dom geral que o Senhor concede a todos os homens. Ele é generoso para com todas as nações. Por outro lado, não é o único tipo de dom, ou de talento, ou de presente que o Senhor nos concede.
Deus nos concede dons, especificamente aqueles que creem em Cristo como Salvador de suas vidas, dons que podemos chamar como dons espirituais. Quando olhamos para a Bíblia, especificamente para o Novo Testamento, encontramos 5 listas de dons espirituais nos sendo apresentadas ao longo destes 27 livros que temos em nossas Bíblias. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12 ainda, Efésios capítulo 4 e 1 Pedro capítulo 4. Esses 5 textos, essas 5 referências bíblicas do Novo Testamento, nos apresentam uma série de dons espirituais que Deus confiou a todos aqueles que abraçam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E antes que alguns de vocês possam se questionar, essa não é uma dádiva para uma classe específica de pessoas. Essa não é uma dádiva específica para aquelas pessoas que são ungidas por Deus. Porque, na verdade, todos nós somos ungidos por Deus. Todos nós recebemos o Espírito Santo à medida que temos em Jesus o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por exemplo, quando olhamos para o texto de Romanos, capítulo 12, versos de número 4 a 8, o apóstolo Paulo nos diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Quais dons são esses, Paulo? Ele nos diz, verso de número 6, se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, ou seja, serviço, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. Por sinal, esse é um dom pouco desejado pela maioria das pessoas. O que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Esse é apenas um texto, dentre essas outras 4 porções do Novo Testamento, que nos apresentam alguns exemplos de dons espirituais que Deus distribui de forma generosa a todos aqueles que abraçam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Irmãos, é tão importante que nos lembremos disso, porque por muito tempo, muitos cristãos acreditaram que dons espirituais, que presentes espirituais, eram presentes dados a poucos. Durante boa parte dos séculos da era cristã, muitos fizeram uma errada separação entre clero e leigos. Pessoas que supostamente tinham acesso privilegiado a Deus e pessoas que tinham acesso limitado a Deus. Pessoas que poderiam aproximar-se do Santo dos Santos e pessoas que poderiam apenas ficar no arraial da fé. Sabe qual é o impacto prático disso? O ministério que deveria ser dado a todos, visto que apenas alguns tinham dons espirituais na cabeça destes, ficou restrito a alguns, ficou restrito a poucos. Infelizmente os séculos se passaram, mas em muitos ambientes cristãos, quiçá na sua própria cabeça, a ideia permaneceu ainda viva. Esse texto confronta essa ideia, ao nos ensinar que todo verdadeiro cristão possui um verdadeiro dom espiritual. A pergunta não é se tenho ou se não tenho. A pergunta verdadeira é: qual é o meu? Você sabe qual é o seu dom espiritual? Leia aquilo que encontramos na Bíblia ao longo dessas 5 referências que listei. Encontramos nela listas que exemplificam dons espirituais, mas não que apresentam estes de forma exaustiva. Mas certamente um destes deve habitar na minha e na sua vida. Se desejamos descobrir, portanto, quais são os nossos dons espirituais, a forma mais eficaz de conseguirmos isso é nos voluntariarmos ao serviço, é nos colocarmos à disposição, é dobrarmos as mangas das nossas camisas e simplesmente nos dispormos a fazer aquilo que Deus espera de nós, aonde estamos, no tempo em que estamos, com as forças que temos. Em terceiro lugar, irmãos, o que podemos aprender a ser através desta parábola? Podemos aprender que Deus dá talentos em medidas diferentes também. Talento, nesse contexto, não tem o mesmo significado daquilo que eu e vocês geralmente entendemos nos nossos dias.
Talento não significa, neste contexto, habilidade de fazer alguma coisa, habilidade de desenvolver alguma tarefa, desenvolver alguma função. Talento naqueles dias significava, no contexto dessa parábola, uma ordem de medida. Acreditam-se, de acordo com alguns estudiosos, que um talento equivaleria a cerca de 30 quilos. 30 quilos de prata, 30 quilos de ouro. Logo, ao dizer no verso de número 15, leiamos novamente esse versículo. Que um senhor, ao partir do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou bens. Verso 15, a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a sua capacidade, a capacidade de cada um deles, e então partiu. Ao designar esses diferentes talentos, o autor está nos dizendo que este dono distribuiu diferentes bens materiais, talvez ouro ou prata, 30 quilos de prata para um, vezes 5, vezes 2, ou 30 quilos, aquele que recebeu apenas um talento. O que significa, qual o significado do talento em si nesta parábola? Jesus não o liga necessariamente ao dinheiro, Jesus não o conecta necessariamente com a única realidade, conforme mencionei, de dons espirituais. Cristo deixa isto em aberto, justamente para que, através deste aspecto de abertura, possamos aplicar de uma forma mais abrangente possível. O fato é que Deus nos presenteia com presentes, com dons, com dádivas, mas o faz isso em nossas vidas de forma ou de medidas, através de medidas diferentes. A uns Ele dá mais, a outros um pouco menos, e a outros um pouco menos ainda. Mas Ele dá a todos nós. Irmãos, quando olhamos para esta verdade ilustrada no verso de número 15, que Deus dá a todos, mas dá de forma diferente. Você consegue perceber princípios práticos para as nossas vidas? Por exemplo, à luz desta verdade, de que nós temos um Deus generoso, mas um Deus que é sábio o suficiente para partilhar conosco dons, habilidades, presentes, de acordo com as nossas próprias capacidades, de forma diferenciada. Isso não deveria ser um antídoto, queridos, para a frequente inveja que toma, por vezes, o meu e o seu coração. Quando percebemos os dons, os talentos, as recompensas, os bens que Ele resolveu soberanamente atribuir a outras pessoas, mas não a mim, não a você. Não precisamos invejar aquilo que não temos. Podemos confiar que temos um Deus sábio, gracioso, que conhece as nossas capacidades e que dá tudo aquilo que nós precisamos. Um outro princípio importante, não deveríamos tentar viver uma vida que não é nossa. Aquele que tinha um talento não deveria tentar viver ou se comparar com aquele que tinha 5 ou 2 e assim por diante. Deus distribuiu de forma diversa, Deus fez uma repartição diferente com cada um de nós. Vivamos com aquilo que temos, não com aquilo que poderíamos ter, não com aquilo que gostaríamos de ter, mas com aquilo que Deus nos confiou. Temos dons diferentes, habilidades diferentes. E quão tolo é quando acho que posso fazer aquilo que o Pedro faz, aquilo que o Celso faz, aquilo que o Jean faz. Irmão, seria uma verdadeira frustração tentar tocar guitarra aqui na frente. Eu jamais conseguiria. Seria uma absoluta frustração tentar exercer um ministério que Deus confiou a você e não a mim. A seu respeito, o mesmo pode ser dito. Ao invés de nos frustrarmos tentando ter uma vida que não é nossa, vestir uma armadura que não nos cabe, reconheçamos que não somos Saul. Não precisamos tentar vestir as armaduras de Saul. Podemos nos reconhecer como pequenos Davi e assumir as sandálias de Davi. Um dos grandes perigos que podemos correr ao tomar o bom propósito de ler boas biografias é desejarmos nos compararmos à vida dos nossos grandes heróis da fé. Já gostei de ler muita biografia, ainda hoje gosto muito.
Mas um grande perigo que corremos e que corri durante boa parte da vida foi olhar para aqueles homens e imaginar que eu poderia viver a vida que era deles. Deus não me fez nascer no século XVII. Deus não me fez usar aquelas perucas encaracoladas que o George Whitefield, o Jonathan Edwards e tantos outros usaram. Deus me fez nascer na Paraíba, gente. Eu não tomo chá no final da tarde, eu tomo suco. Eu não como torrada, eu nem sei o que os ingleses gostam de comer. Eu como cuscuz. E você também, você come o que come, você é quem é, você tem a sua própria história, você tem a sua própria história de vida. Deus te salvou em um determinado contexto. Deus te fez nascer no Rio, em Rondônia. Deus te fez nascer nesta cidade e não do outro lado do mundo. O que Deus tem com isso? Deus tem grandes coisas com isso. Ao invés de tentar vestir as roupas que não nos cabem, por que simplesmente não tentarmos ser fiéis aonde Deus já nos colocou? Quantas são as pessoas que frequentemente justificam a vida afastada do serviço, afastada do compromisso prático com a obra de Deus, dizendo: eu seria muito mais frutífero se morasse em uma grande cidade do meu país. Se eu estivesse em uma outra igreja, se eu estivesse em uma grande capital, se eu estivesse em São Paulo, se eu estivesse em Brasília, se eu estivesse no Rio de Janeiro, eu poderia dar muito mais frutos. Ou ainda, se eu fosse missionário na África, eu pregaria, eu converteria uma nação inteira. Deus não te colocou no Rio de Janeiro, meu amigo. Deus não te colocou em Brasília. Deus não te colocou em São Paulo. Deus não te enviou para a África. Deus te fez morar em Porto Velho. Deus te fez congregar nesta igreja. Deus te fez membro desta igreja. Deus te deu pastores pequenos e imperfeitos, como este que te fala. Creiamos na soberania dele e sejamos frutíferos aonde já estamos, para a glória de Deus. O que podemos aprender através desse texto, irmãos? Versos 16 a 18. Deus dá talentos para que os desenvolvamos. Perceba comigo o texto. Verso 16 nos informa: o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Você percebe a urgência, o zelo, a seriedade como este servo tomou a ordem do seu senhor? Ele não programou uma ação, ele não planejou uma ação, ele fez o que precisava ser feito. O texto nos diz que ele saiu imediatamente e foi negociar os 5 talentos que ganhou. Por tabela, o verso 17 nos informa que, do mesmo modo, o que tinha recebido 2 talentos, ganhou outros 2, fez o mesmo. Todavia, o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse texto nos mostra a urgência que Deus espera de cada um dos seus servos, quanto à forma que deveríamos de tratar a sua obra, os talentos, os presentes que Ele nos deu. O que Deus confiou em suas mãos hoje. Deus não espera que você seja fiel com aquilo que você não tem, com aquilo que você não possui. Deus espera que você seja fiel com aquilo que Ele já te deu, aquilo que repousa sobre a sua mão, aquilo que está sobre os seus ombros, as capacidades, as habilidades, o tempo, a saúde, o vigor físico, tudo isso que você desfruta neste momento. A pergunta é: como temos reagido diante disto hoje? Esse texto nos oferece 2 grandes contrastes. 2 servos que agiram imediatamente e foram zelosos a fim de multiplicar os seus bens. E um servo que foi tardio, medroso, demorado em fazer a vontade do seu Senhor. Irmãos, esse texto nos ensina que fidelidade diante do Senhor, diante da obra de Deus, não significa simplesmente não perder aquilo que o Senhor nos dá. Não significa simplesmente ser um bom depositário, um bom acumulador de presentes. De acordo com certo pregador que eu vi enquanto estudava essa passagem, ser fiel de acordo com esta parábola significa ser um bom multiplicador dos talentos que Deus nos deu. É isso que nós temos sido.
A nossa tradição, e esse é um aspecto muito positivo da nossa tradição, ama dedicar-se à palavra de Deus. E o que mais sábio a ser feito senão isso? Qual seria outra melhor ação, se não perseverarmos na palavra de Deus, conforme Atos capítulo 6 nos recomenda? Sermos uma igreja zelosa no ensino da palavra, no estudo da palavra. Isso é um presente, isso deveria ser um caminho irretocável que nós jamais deveríamos abandonar. Sabe qual é o problema? É quando fazemos disso um fim em si mesmo. Quando somos acumuladores de presentes, como por exemplo o conhecimento, como por exemplo a revelação de Deus. Acumulamos isso, mas não multiplicamos isso na vida de outras pessoas. Nos enchemos de conferências, nos enchemos de treinamentos, nos enchemos de workshops, mas não transbordamos na vida de ninguém mais. Sabemos como evangelizar crianças, adultos, adolescentes. Sabemos como evangelizar pessoas com todos os tipos de peculiaridade. A grande pergunta é: evangelizamos? Já tivemos treinamentos 1000 acerca de muitos assuntos. Tivemos conferência acerca de diversos conteúdos. A grande pergunta é: isso tem transbordado? Isso tem multiplicado na vida de outras pessoas? Já tivemos tantas séries de mensagens em nossa igreja. Estudamos sobre Tiago, estudamos sobre Atos, estudamos sobre... Vocês podem se recordar de tantas boas mensagens e bons ensinos e boas instruções que tivemos a partir deste púlpito, através das escolas bíblicas, dos grupos que participamos e pertencemos. A grande questão não é essa, mas sim, isso tem multiplicado na vida de outras pessoas. Você tem multiplicado aquilo que Deus te confiou? Pense nos dons que Deus te deu. Pense nos talentos que Ele te confiou. Pense no vigor físico, jovens, que hoje vocês têm. Pensem na sabedoria, irmãos mais velhos, irmãos mais maduros, que há os tantos anos de erros, tropeços e pela graça de Deus, restaurações que experimentaram de Deus, trouxe sobre a vida de vocês. Isso tem se multiplicado e transbordado na vida de outras pessoas. Uma pesquisa que vi recentemente me deixou assustado, mas não surpreso. Segundo certo estudioso, a maioria das igrejas é sustentada pelo trabalho de 20% de sua membresia. 20% de sua membresia sustenta, auxilia a vida de 80% de seus membros. Não parece estranho essa ordem de grandeza? 80% sentados, 20% em pé. Talvez você diga, talvez isso seja uma realidade distante de mim. Talvez isso seja uma realidade distante do nosso contexto. Antes da gente falar dos arraiais dos outros, antes da gente falar da igreja evangélica brasileira, nós precisamos olhar para os nossos próprios corações e as nossas próprias vidas. Irmãos, vocês já se perguntaram, porque frequentemente percebemos em nosso meio que as pessoas que estão lá na porta recebendo-nos quando entramos, com grande frequência, são as mesmas que estão na escola bíblica ajudando, e são as mesmas que talvez estejam no louvor, e talvez sejam as mesmas que estão lá na mesa de som. Talvez você já tenha se queixado, por qual razão a nossa igreja nunca pensou em investir nessa área? Porque até o momento não temos um trabalho direcionado para este segmento. E sabe qual é a resposta? A resposta é muito simples. Porque pessoas como você não têm abraçado a camisa. Porque talvez pessoas como você não têm multiplicado os dons e talentos que o Senhor já te confiou, que Deus já te derramou, que Deus já te abençoou. Porque talvez não estejamos sendo fiéis com aquilo que Deus nos deu hoje. Você gostaria que a nossa igreja fosse uma igreja melhor, mais viva, com mais redes de serviço, alcançando mais pessoas na nossa cidade, tendo mais grupos de serviço que atendessem diversos segmentos da nossa sociedade? Eu também. Mas sabe onde está a resposta para isso? Talvez a resposta ache-se na sua vida, no seu coração, na sua entrega.
Pense comigo em qual dos dois grupos hoje você se acha. Nos 20% ou nos 80%? Pense comigo, temos inúmeras redes ou grupos de serviço em nossa igreja. Temos grupos que se dedicam, por exemplo, a cuidar de coisas, a receber atentamente aqueles que nos visitam, a dar o primeiro abraço, a dar o primeiro sorriso. A tecnologia tem hora que deixa a gente na mão, gente. Me permitam apresentar algo a vocês. Temos em nossa igreja pessoas que se dedicam a acolher na entrada, a dar o primeiro abraço, a dar o primeiro sorriso. Temos pessoas em nossa igreja que se dedicam a cuidar do estacionamento, a organizar a fim de que aqueles que estão vindo em nossa igreja pela primeira vez sintam-se abraçados, queridos. Temos na nossa igreja frentes, por exemplo, ligadas à transmissão, que tornam o nosso culto viável, faz-nos cantar com liberdade, com clareza, os louvores que temos no culto. Temos pessoas dedicadas a fazer com que esta mensagem não acabe aqui, mas corra pelas redes sociais e alcance N corações ao longo da semana. Temos também pessoas que se dedicam a organizar e a gerir cada um dos nossos encontros, como por exemplo o encontro de casais que abençoou e fortaleceu tantas famílias. Temos pessoas que se dedicam ao grupo de louvor, temos outros que se dedicam a ensinar a palavra às nossas crianças, como aqueles 2 irmãos que estiveram aqui na frente, levando as nossas crianças a fim de pregar o evangelho aos seus corações. Enfim, temos tantos grupos, são tantas frentes, são tantas áreas. A grande pergunta é, você que faz parte dos 221 membros que a nossa igreja possui, tem servido em qual destas áreas? É estranho perceber que em meio a tantas pessoas, temos em grupos como esses que mencionei, apenas 4 voluntários. Pode existir domingos ou encontros nossos, que sequer uma pessoa, por razões diversas, de viagem, encontra-se disponível. Aonde está o problema? O que temos feito com os talentos que o Senhor tem nos confiado? Em último lugar, irmãos, verso de número 19 a 30, esse texto nos ensina que Deus pedirá contas. Acompanhe atentamente a leitura desse texto. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, foi fiel no pouco. Sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. O mesmo o Senhor haverá de falar com o segundo servo, que deu a ele 2 talentos e que este multiplicou, dando outros 2. Vejamos agora o verso 24. O que aconteceu com o servo negligente? Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo e escondi seu talento na terra. Veja como esse homem começa a sua declaração com uma grande desculpa. Ele mostra que não conhece o caráter do Senhor. Aquele homem não foi injusto, aquele homem não era mau, aquele homem foi generoso, foi justo, deu a cada um de acordo com a sua própria capacidade. Não deu nem mais nem menos do que cada um dos seus servos poderia trabalhar e multiplicar. Verso de número 25, por isso, diz ele, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes.
Irmãos, esse texto é tão duro, mas tão duro, que ao chegarmos no versículo de número 30, somos tentados a tentar reinterpretar o versículo 30, achando que ele fala outra coisa diferente daquilo que está claramente exposto no texto. Trevas, choro e ranger de dente, todos nós sabemos o que significa. É uma descrição clara, e os versos que se seguem confirmam a ideia do inferno. O que esse texto está dizendo, está nos ensinando, certamente não é que cristãos podem perder a salvação. Nós estamos protegidos nas mãos de Deus. O que esse texto nos ensina é que a forma como vivemos a nossa vida nessa terra, a forma como escolhemos usar, multiplicar ou esconder os nossos talentos, em boa parte das vezes, pode ser um retrato do real estado espiritual dos nossos corações. Não é que cristãos perdem a salvação quando são infrutíferos, mas talvez, em boa parte dos casos, a falta de frutos que se acham em nossas vidas, a falta de brilho nos olhos pela obra do Senhor, pela vontade de Deus, por fazer aquilo que é importante para Ele, seja um retrato de que os nossos corações não estão tão perto como podemos achar que estejam. Talvez seja um sinal de que ainda não conhecemos ao Senhor. Talvez seja um sinal de que estamos distantes, ao invés de estarmos aos seus pés. Veja, naquele grande dia, quando o Senhor voltar, nenhuma desculpa haverá de se sustentar. Quais são as desculpas que você tem utilizado para ser negligente quanto aos dons que o Senhor te deu? Para a vida, para a respiração, para o vigor, para a saúde, para os recursos, para os dons espirituais, para a série de presentes que Ele te confiou, e você tem enterrado. Quais são as desculpas que você tem utilizado para não se importar com aquilo que importa ao coração do nosso Senhor? Para não se envolver com aquilo que é importante para Deus, para continuar desperdiçando a sua vida, ao invés de se entregar inteiramente aos seus pés e viver para a sua glória. Naquele grande dia, essa desculpa não haverá de se sustentar, não poderá de ficar em pé. Perceba ainda, Deus não pedirá contas, irmãos, simplesmente das coisas moralmente erradas que fizemos. Algumas pessoas entendem que o juízo final será um momento onde Deus nos questionará se mentimos ou não, se roubamos ou não, se matamos ou não. Não desagradamos a Deus, não escondemos os nossos talentos, não fugimos da sua vontade apenas quando fazemos aquilo que é errado, mas quando também nos omitimos em realizar tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é agradável a Deus. A pergunta não é se você não tem apenas matado, não tem apenas roubado, não tem apenas sido corrupto, não sido corrupto. Tudo isso é básico, é necessário. E talvez a grande maioria de nós estejamos conscientes do fato de que não podemos abraçar nenhuma destas práticas. Mas será que você tem reconhecido que esconder os seus talentos, que desperdiçar a sua vida e o seu tempo consigo e com seus próprios interesses, que viver uma vida que se parece mais com um drive-thru do que com alguém que se envolve nas mesas do serviço, também significa viver em rebelião, em rebeldia contra o seu Deus, contra o seu Salvador. O Senhor Jesus nos entregou tudo de si mesmo, para que nós nos entreguemos inteiramente a Ele. E é por isso, é com este grande objetivo, que esta parábola, de tão fácil compreensão, mas tão difícil de abraçá-la, nos foi dada pelo nosso Senhor. Eu queria te convidar nesse instante a fechar os seus olhos, enquanto somos dirigidos em mais uma canção. Busque ao Senhor, confesse a Ele os seus pecados, e mais do que isso, coloque diante de Deus as mudanças que você deseja a partir de hoje assumir na sua própria vida, os passos que você deseja dar para cumprir aquilo que hoje ouviu do Senhor. Oremos ao Senhor nesse instante, irmãos.
Senhor Deus, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, nesse instante, reconhecendo que somos tão parecidos, Senhor, com aquele homem que escondeu o seu talento. Ao invés de bons administradores, Senhor, escondemos aquilo que o Senhor nos confiou de tão precioso. Escondemos o Teu Evangelho, Senhor. Escondemos os sinais do Teu reino, Senhor, das pessoas que estão à nossa volta. Somos omissos em falar do Senhor. Somos omissos, Pai, em demonstrar o Teu amor, em matar a sede daqueles que têm sede, em matar a fome daqueles que têm fome, em vestir aqueles que têm frio, Senhor. Muitas vezes somos tão omissos, Pai, em olhar as necessidades que se acham à nossa volta e sermos respostas do Senhor para essas necessidades. Desejamos uma igreja melhor, mas com tanta frequência, Senhor, não somos canais da melhora, da transformação que almejamos. Por vezes, Senhor, nos achamos tão preocupados com os nossos próprios projetos de vida, que nos esquecemos que o Senhor tem uma agenda que se acha acima das nossas. É por isso que nesta noite queremos Te pedir todos juntos, como Teu povo, perdão, Senhor. Nos perdoa quando nos esquecemos que a nossa vida não é nossa, que não somos de nós mesmos, que os nossos bens, que as nossas dádivas, tudo isso vem do Senhor. Ó Deus, nos perdoa. Senhor, não queremos apenas planejar em viver diferente, dar que comecemos assim, planejando, mas que possamos tomar medidas concretas para abraçar o Teu reino, para abraçar aquilo que é importante para o Senhor, para sermos respostas das orações, Senhor, que tantas pessoas têm feito, para aliviar as dores daqueles que estão sofrendo. Senhor Deus, para juntos, Pai, construirmos, dependendo do Senhor, uma igreja mais bela, uma igreja que se assemelha mais contigo, uma igreja mais amorosa, mais acolhedora, Senhor. Deus, uma igreja com maior manifestação de dons, Pai, de acolhimento, de generosidade, Senhor Deus, de ensino, Senhor, de serviço, de misericórdia. São tantos os dons que carecemos, Pai, e que quando não são praticados, o Teu nome, Senhor, deixa de ser engrandecido como poderia na vida de tantas pessoas que se acham tão perto de nós. Ó Senhor Deus, que pela manifestação dos dons que o Senhor nos tem dado, dos talentos que o Senhor tem derramado em nosso meio, que as pessoas que estão circulando nesta rua, Senhor, sem rumo, Senhor, sem paz, sem direção, sejam abençoadas, que a nossa vizinhança, Senhor, seja alcançada, que os nossos colegas de trabalho, Senhor, sejam impactados. Nós Te pedimos, Senhor, especialmente por aquelas pessoas que ainda estão distantes dos Teus caminhos. Tem enterrado, Senhor, a vida, a saúde, a juventude. Tudo isso longe dos Teus caminhos, nós Te pedimos, ó Deus. Converte os seus corações nesta noite. Faz aquilo que só o Senhor pode realizar, invadindo os seus corações e trazendo vida espiritual para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Coloquemos-nos em pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez.